Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade à nossa aula de Sociologia para a gente concluir o nosso capítulo. Você certamente já deve ter observado que nós na aula passada demos uma ênfase muito grande aos conceitos de estratificação social, desigualdades sociais e classes sociais, assim na vertente sociológica, aquilo que é considerado pela sociologia, dentro do que ela vai apresentar como conceito para esses temas tão importantes e tão relacionados ao conteúdo que assim a gente orienta para o Enem, para o vestibular da UPE e tantos outros que vocês farão. Então vejamos, para a gente concluir o nosso material, vocês observaram que o capítulo ele é um pouco extenso e nós fizemos essa opção de dividi-los em dois momentos. Nós vamos nessa aula de hoje fazer essa conclusão a partir do que ficou ainda para a gente perceber, não é, na versão ou na visão apresentada por Marcos Weber, que vocês lembram que quando nós tratamos de estratificação social, nós vemos aí as considerações feitas por Karl Marx, quando está relacionada ao que nós chamamos de classe social, e Marcos Weber, quando ele também apresenta o seu conceito de classe social, né, e o seu conceito de classe diante do que ele vai conceber como ações sociais. Então vejam, na perspectiva social de Marcos Weber, não é? Ele vai afirmar que a estratificação social ela se dava de três dimensões na sociedade. A primeira, ele vai dizer que seria essa dimensão, né, dentro dessa dimensão, na perspectiva da ordem econômica, que essa, uma vez ela é representada pela classe social, né? E a segunda, ele vai dizer que a segunda dimensão seria numa dimensão social, que é representada pelos status ou Estado, e essa terceira dimensão que ele vai classificá-la como a ordem política, que é representada pelo partido, né, ou pelos partidos políticos. Então vejam, essas três dimensões, elas são, na concepção de Marcos Weber, necessária para que a sociologia torne assim mais notória e mais clara a classificação do que nós vamos entender de estratificação social. Então vejam, para Marcos Weber, né, cada uma dessas três dimensões da sociedade possui uma estratificação própria, né? Por exemplo, na ordem econômica, nós vamos perceber que essa estratificação econômica ela se dá pelas diversas fases, pelas diversas estruturas econômicas em que se encontram as classes na sociedade, né? As classes sociais na sociedade. A ordem social pelo status, né? Nós estudamos, não sei se vocês lembram, no primeiro ano, mas nós estudamos os tipos de status, né? O status adquirido, o status atribuído, né? Então, é dentro desse pensamento que Marcos Weber ele vai nos fazer entender essa dimensão. E a ordem política é representada pelos partidos políticos, né? Por aquela dimensão mais voltada para a questão do poder. Então vejam que Marcos Weber ele dá essa contribuição naquilo que ele vai chamar de ordens sociais dentro da sociedade, uma vez estratificada. E aí vejam, nós vamos ver no nosso livro também, aí a partir da página 392, a gente vai perceber nesse texto Trocando Ideias que surge uma nova classe média brasileira, não é? E isso vai se dar a partir do ano de 2003 a 2010. Eu estou relacionando aí aos primeiros anos dos mandatos do ex-presidente Lula, depois de 2011 a 2014, né, com a presidente Dilma. Então, o que seria essa nova classe social, essa nova classe média? Então, vejamos o que é que o texto traz para nós, né? Vai trazer para nós essa compreensão de que essa nova classe média ela tem destaque durante esses governos que eu citei, de Dilma e de Lula, né?
havendo assim um crescimento econômico, né? Quem não lembra, quando nós estudamos, quer na história, na sociologia, que nós vamos ver que durante esse período o Brasil teve significativo crescimento econômico. E isso também estava relacionado às políticas de assistências sociais, Bolsa Família, Bolsa Escola, enfim, esses programas todos, né, que durante esses governos foram assim pertinentes, né, foram temas que vieram trazer um significado muito importante no tocante a essa questão que nós chamamos de crescimento social, né, ou ascensão de classe, né? As políticas de créditos que possibilitaram a mobilidade social, né? Nós vamos ver aí um grande crescimento de pessoas que estavam numa classe inferior e aí elas vão sofrer o que nós chamamos de mobilidade social, né? Vão ascender socialmente. Com isso, essa nova classe média, chamada nova classe média brasileira, e, né, essa parcela da sociedade, né, que seria essa parcela pauperizada da população brasileira, vai sofrer, né, esses grandes impactos, né, um sofrimento positivo, né, um impacto positivo, porque elas vão passar a integrar a classe C, né, ou seja, a nova classe média, né? Então vejamos que isso aí nós vamos chamar de mobilidade social, que a gente comentou até no início desse capítulo, né, da nossa aula, né, na aula passada. Então essa nova classe média brasileira, vejamos aqui alguns destaques importantes. Na última década, o perfil socioeconômico do país mudou, né? A principal novidade foi o fortalecimento da classe E. E é interessante que isso vai causar muitas, né, muitos impactos, vai causar muita insatisfação no tocante à classe A e à classe B. Não se pode dizer que o país tenha mudado da noite para o dia. A modificação resulta de múltiplos fatores de estabilização de preços, as mudanças demográficas, as mudanças na educação, no mercado de trabalho, enfim. Então, segundo essa pesquisa da Fractal, né, a nova classe média, ela deseja cultivar, a partir daí, respeito próprio, ser respeitada pelos outros, ter segurança para viver, desfrutar da vida, né, sentir que alcançou as aspirações. Então, aí vem, portanto, as vozes dessa classe média, essa nova classe chamada classe C. E a partir disso, essa classe ela vai ter essa ascensão e ela vai incomodar a classe A e a classe B. Porque, vejamos, os consumidores da classe A e B se mostram incomodados com a classe C, né? Que passou a comprar produtos e serviços aos quais a elite tinha acesso. Agora, a classe A e a classe B é incomodada porque a classe C também tem acesso àquilo que anteriormente somente a elas estavam inerentes, né? Então vejamos esses dados: 55,3% dos consumidores do topo da pirâmide acham que os produtos deveriam ter versões para rico e para pobre. Olha aí, né? 48,4% afirma que a qualidade dos serviços piorou com o acesso da população. Vejamos, 16,5% acredita que pessoas mal vestidas deveriam ser barradas em certos lugares. Olha o tamanho do preconceito da classe A e B com relação à classe C, né? 26% dizem que em um metrô traria gente indesejada para a região onde mora, certo? Então vejamos que esse impacto vai causar dentro da esfera social, principalmente daquela classe A e B, que se considerava detentora, né? Que se considerava de modo particular, não é, a dona de tudo aquilo que estava relacionado às suas condições, agora vão ter que se defrontar com essa classe C, que se tem também a oportunidade, se percebe aí a oportunidade, né? Então vejamos, uma outra grande temática abordada nesse nosso livro, através dos sociólogos, né,
de modo particular, como eu falei na aula passada, e vocês até certamente fizeram a atividade que eu pedi, o Renato Ortiz, entre outros, né? A própria Nina Rodrigues, é o que nós vamos perceber sobre o retrato das desigualdades de gênero e de raça. Então vejam, as mulheres brasileiras trabalham, né? E trabalham muito. Vejamos aqui a desigualdade de gênero, né? Aproximadamente 7,5 horas semanais a mais do que os homens, pois além da jornada normal de trabalho remunerado, ainda se responsabilizam pelo trabalho doméstico, né? Não remunerado, dados da pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? Isso vai dizer que a mulher, além do trabalho, né, remunerado, trabalho que estas, por suas vezes, não são iguais, principalmente na condição de salários com o gênero masculino, elas também assumem essa missão doméstica, que não é remunerada, né? Então, isso aí há uma disparidade, desigualdade de gênero. E no tocante às raças, olha, nós conhecemos na história, na sociologia, na geografia, né? As ciências sociais nos apontam muito isso, a antropologia, né? Que outra manifestação recorrente da desigualdade social no Brasil, assim como nós vimos, né? A questão do gênero em relação às mulheres, né? Nós vamos ver aquelas que foram sofridas e são sofridas por negros e indígenas e seus descendentes desde o período colonial, desde o primeiro momento que estes povos, né, tiveram contatos com outras culturas, tiveram contato com outras civilizações, como foi o caso dos europeus, eles já vão sofrer as desigualdades sociais, e essas desigualdades elas se refletem até os nossos dias. Quantos temas nós não debatemos em sala de aula, nós não vemos nos livros, encontramos em questões de vestibular sobre a questão de cotas, né? Sobre a questão de espaço, de igualdade, de oportunidades, né? Então vejamos que isso aí é um problema histórico desde o período colonial, né? E aí vejamos, o fim da escravidão não significou para os negros uma inserção em condições de igualdade na sociedade brasileira, e nós temos conhecimento disso. Não precisa nos limitar somente ao livro, a gente tem conhecimento de tudo isso, que veio a abolição, mas os negros não tiveram, como não tem até hoje, as oportunidades de igualdade diante da sociedade brasileira, naquilo que é tocante aos direitos, né? Então nós temos aqui um grande sociólogo no nosso livro, que nos ajuda a compreender isso, que é o sociólogo Otávio Yanni. O que ocorreu, segundo ele, foi a transformação do negro de escravo, e não em mão de obra livre e subalterna. Olha o que é que vai dizer o Otávio Yanni, né? E aí ele continua dizendo: o processo de privação material e de dominação ideológica empreendido desde então explica o tratamento desigual dispensado aos negros na sociedade brasileira. E aí o Otávio Yanni, você pode, no seu livro, na página 395, perceber o seu grande interesse. Ele tem até uma tese, né, que foi a tese que ele defendeu no seu doutorado, dizendo assim, né, o negro na sociedade de castas. Então vejam que ele foi esse grande expoente, esse grande defensor, não é, dos negros, principalmente dos negros, naquilo que ele não vai considerar que a abolição da escravatura trouxe oportunidade para os negros, né? Mas trouxe aí a oportunidade também de não estarem mais, entre aspas, privados de sua liberdade, mas ao mesmo tempo escravizados por um sistema desigual que é característico da sociedade brasileira. E aí nós vamos ter um outro grande sociólogo, né, o Gessé de Souza, que vai dizer o seguinte, né? De acordo com ele, além da renda, a classe média, aquela classe que se sentiu incomodada com a classe C, tem outras vantagens além dos demais trabalhadores, né? Principalmente o que se refere ao acesso à cultura, à família, à escola. E isso aí, o Pierre Bourdieu, que é um grande teórico social, ele vai denominar de capital cultural, né? De capital cultural. Então vejamos,
A partir disso, dessa reflexão, a gente conclui esse capítulo e aí vocês vão fazer essas atividades propostas aí no livro na página 447 a 450, onde nós vamos concluir essa abordagem sobre estratificação social, desigualdades sociais e classes sociais. Lembrem, é um tema recomendado para o PE, é um tema recomendado para o Enem. Sucesso, bons estudos. Na próxima aula a gente volta a falar sobre essas questões. Um abraço a todos vocês.